Fala, galerinha, olha aí, ó, Saulo Formiga, professor de Geografia, aqui de volta na TV Educação para trazer para você conteúdo de qualidade, conteúdo voltado para o teu aprendizado e, evidentemente, ó, com aquele olhar cidadão. Hoje nós vamos falar sobre Brasil, uma aula esplêndida sobre a cultura brasileira e, sobretudo, o território. Nosso território é muito grande, você já sabe disso, né? O Brasil é cultualmente chamado de país-continente. A proporção de vários estados brasileiros são comparáveis às proporções dos países europeus. O próprio Brasil, por exemplo, caberia a França dentro do nosso território. Aliás, o nosso Maranhão teria o território bem maior do que o território francês. Então, isso é só uma comparação, a gente vai falar muito mais aqui nessa aula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cultura. Olha só, assim como o território brasileiro é muito grande, a cultura é muito vasta. Você vai de norte a sul, de leste a oeste, você tem aí um que nós chamamos de pontos extremos equidistantes, ou seja, de mesma distância. Norte e sul, um pouco mais de 4.000 quilômetros, leste e oeste também um pouquinho mais, que é 4.000 quilômetros. Agora, lá no norte, nós temos Roraima. Quem está assistindo as novelas, com certeza viu aí a reprise da última novela, que falava do Comendador. E lá na reprise falava sobre o Morro de Roraima, ou Monte Roraima, ou melhor, ali na divisa com a Guiana, na região mais ao extremo norte da América do Sul. Essa área tem uma cultura própria, tipicamente amazônica, com muita influência inclusive indígena. Quando eu vou para o extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, nessa época do ano, por exemplo, que você está assistindo aqui a esta aula, lá eles estão bem diferentes da gente aqui no Maranhão. Cara, enquanto a gente aqui está marcando 37 graus de temperatura, com altas temperaturas ao longo do ano inteiro, ao longo do dia inteiro, lá no sul do Brasil, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, a temperatura gira em torno de 12, 14, ou pode chegar até a 9 graus, como chegou hoje, no dia dessa gravação. Então, olha que variável, hein? Enquanto o sul do Brasil tem baixas temperaturas, nós aqui no Maranhão estamos no caldeirão. Imagina só o povo do Piauí, hein? Tradicionalmente, Teresina é sempre lembrada como uma terra de alta temperatura. Pois é, essas são as variáveis desse nosso Brasil gigantesco. Claro que eu estou falando do ponto de vista climático. Agora, do ponto de vista cultural, o que eu tenho lá em Roraima, no extremo norte, eu não vou encontrar lá no Rio Grande do Sul. Basta você lembrar, por exemplo, sobre os regionalismos da língua portuguesa. Enquanto o sulista fala barbaridade, tchê, lá no sul, ou melhor, lá no norte, nós temos outras expressões regionais. Né? Brasília vem com seu véi, tipo de São Paulo, sudeste, né? Com suas locuções do véi. Enquanto a gente aqui no Maranhão fala o quê? Pequeno. Pois é, esse regionalismo linguístico também marca o nosso Brasil de proporções continentais. Mas deixa de exemplo e vamos agora para o quadro. Vem comigo. Olha só, quando eu falo do território brasileiro, a primeira coisa que vocês têm que automaticamente fazer, dá um zoom aqui para mim, ó, é falar do Tratado de Tordesilhas. Eu peguei o território brasileiro e fiz um corte. Esse corte vai se traduzir da seguinte forma: toda essa área vermelhinha aqui, ó, que eu estou achurando, na verdade, é o primeiro território brasileiro. Ainda quando posse portuguesa. Tudo que eu tinha depois daquela linha era território espanhol. A América do Sul praticamente estava dividida entre Portugal e Espanha. Nesse momento, Portugal começa a ocupar o Brasil e faz com que várias políticas determinantes deste processo de avanço ocorram de 1500 para cá. Então, nós vamos falar, por exemplo, das capitanias hereditárias, em que o governo português dividiu o Brasil em províncias, todas elas com litoral. Olha só, as chamadas capitanias hereditárias. Por que todas elas deveriam ter litoral? Porque o trabalho delas seria alimentar Portugal e o trabalho de Portugal seria alimentá-las. Então, nós dependeríamos das relações comerciais com a nossa metrópole, ou seja, com Portugal. Não deu muito certo e de todas as nossas capitanias, apenas 2 tiveram sucesso.
né? Entre elas, você tem a capitania de São Vicente, onde nós temos também Pernambuco como grande exemplo. Pernambuco, inclusive, se destacou por conta da cana-de-açúcar, que se tornou uma iguaria muito apreciada no mundo inteiro. Até hoje, vale ressaltar que até hoje Pernambuco se destaca pela produção da cana-de-açúcar. Agora, como não deu muito certo, Portugal pega as terras de volta, o que ela vai fazer? Os governos gerais. E dentro do processo dos governos gerais, a gente passa a ter as plantations, que é grande lavoura de exportação. Olha só, close aqui em mim, nesse gordinho lindo, olha só. Quando você ouvir falar o termo plantation, você automaticamente vai traduzir, sabe como? Latifúndio, grande propriedade, monocultor, ou seja, um só produto sendo produzido em grande escala, escravista ou com mão de obra livre mal remunerada. Na história, primeiro escravista e depois livre mal remunerada. E com baixa produtividade. Sempre voltada para o mercado internacional. Então entra aí o açúcar brasileiro, entra o cacau brasileiro, entra também o algodão, que inclusive deu destaque para o Maranhão. Então nós tivemos os ciclos econômicos ao longo da nossa história, como mecanismos, inclusive, de exploração do nosso Brasil colonial. Perfeito? Uma pequena relação aí com a nossa história. Mas, Saulo, do Tratado de Tordesilhas para hoje, o território brasileiro cresceu formidavelmente. Cresceu mais do que o dobro do que era. Então, nós tivemos um expansionismo para o interior. Em parte, isso se deve ao gado. Ao gado por quê? Porque o gado tem uma característica que é o de desbravador. O gado, ou os criadores de gado, foram desbravadores. E isso, inclusive, influencia nós, maranhenses. Sabe por quê? Porque o território maranhense foi ocupado por várias vertentes. E uma delas é o do sul do Maranhão. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Voltemos para o Brasil. O gado, portanto, foi se interiorizando, expulso muitas vezes por conta da expansão das plantations, por conta da expansão do açúcar, por exemplo. Então, ele teve que ocupar terras que ainda não tinham sido ocupadas. Fora isso, nós também podemos acrescentar aqui a ação dos jesuítas. Os jesuítas, que também influenciaram nesse desbravamento do interior em busca das tribos indígenas para catequizar. Perfeito? Então, desse pequeno enlace histórico, e aí eu peço com licença aos meus amigos historiadores para fazer essa breve análise, e aí isso vai me levar para o território que eu tenho hoje. Passado 500 anos, o território brasileiro é esse gigante, extremamente imponente, com vasta riqueza natural. Olha só, do ponto extremo norte, vamos lá para Roraima. No ponto extremo sul, nós vamos para o Rio Grande do Sul, 4.100 e poucos quilômetros. A leste, nós vamos sair da Paraíba, na Ponta do Seixas. E a oeste, nós vamos sair da Serra da Contamana, no Acre. Então, 4.000, é quase um quadrado, se eu fosse levar em consideração as distâncias. Mas nós sabemos que o território brasileiro não é um quadrado, está longe disso. Ele é bem largo na face norte, mas ele vai estreitando quando vai para a parte sul. Perfeito? O que eu preciso que vocês atentem ao olhar para o mapa do Brasil? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, bem simples. Olha para mim, hein? Eu vou te dar o nome de uma província. Uma província. E eu quero que você pense se ela é um lugar quente ou ela é um lugar frio. Vou dar um exemplo, antes de falar desse nome. Teresina, quente ou fria? Pensou? Então é quente. Recife, quente. São Luís, quente. Bacabal, muito quente. Bem, mas e se eu falar uma província chamada Nome? Como assim, Saulo? Isso. O nome do lugar se chama Nome. É quente ou fria? Hã? Pensa aí. Nome é o nome do lugar. Nome. É quente ou fria? Vocês não vão conseguir responder. Vocês vão chutar. Se você chutar, tem 50% de chance de acertar. Mas ainda assim não vai ser consciente. A primeira coisa é colocar no buscador lá na sua internet, província de Nome. Você vai encontrar o lugar que ela encontra-se. É no Alasca. Agora ficou fácil, né? Nome é uma província pertencente ao Alasca. Então, se está no Alasca, é quente ou fria? Pois é. Quando você sabe a localização de qualquer território,
automaticamente você já consegue ter uma ideia das características físicas que ele vai apresentar. Se é frio, se é quente. Pois é, a localização geográfica define isso. Só que quando eu falo de localização geográfica, eu vou falar das linhas imaginárias. Sobretudo, essas linhas minhas aqui, ó. Tá aqui a Terra, e eu vou dividir a linha do Equador, o Trópico de Câncer ao norte, o Trópico de Capricórnio ao sul, o Círculo Polar sul, o Círculo Polar norte. Essas linhas têm nomes e não é à toa. Esses nomes são demarcadores, elas são divisores térmicos. Nós vamos dividir a Terra em 3 zonas térmicas. A zona tropical ou intertropical, a zona temperada norte, a zona temperada sul, a zona polar sul e a zona polar norte. O que interessa para a gente? Saber onde nós estamos frente a essas linhas. E o Brasil é cortado por 2 delas. Cortado pela linha do Equador na sua face norte, inclusive bem próxima à nossa cidade de São Luís do Maranhão, bem próximo ao nosso norte maranhense, 2 graus abaixo da linha do Equador. E nós temos ao centro-sul a linha do Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. O que eu preciso que vocês entendam a partir disso? Cortado pelo Equador, cortado pelo Capricórnio. Lá em cima, bem distante do Brasil, Trópico de Câncer. Entre Câncer e Capricórnio, eu tenho uma zona intertropical. Então, eu tenho o Brasil na faixa intertropical. Na faixa intertropical. Essa faixa intertropical está aqui destacada, ó. Eu vou pintar a zona intertropical de vermelho. Até porque o vermelho já representa para a gente na temperatura a alta temperatura. Então, aqui é a zona tropical brasileira. Percebam, olha só, estou destacando. Não foi destacada a região sul do Brasil. Na verdade, a porção sul do Brasil, não a região, mas a porção sul do Brasil. Essa porção sul, como ela está em outra posição, eu vou colocar ela de azul para dar o destaque. Abaixo do trópico, nós vamos chamar isso aqui de zona temperada. Mas como eu estou falando do ponto de vista climático, estamos falando de uma zona batizada como subtropical. Então, eu já sei que o Brasil está na zona intertropical e já sei que o Brasil está na zona subtropical. Só pelo desenho e pela pintura, você já sabe que está muito mais intertropical, o que representa para a gente aqui, ó, 92%. E apenas 8% do território brasileiro na faixa subtropical. Perfeito? Então, já sabemos parte das características do território brasileiro, ok? Muito grande e distribuído por zonas térmicas distintas. Dentro da zona intertropical, ainda tenho que lembrá-los do seguinte: existe a zona equatorial. Quanto mais próximo da zona da linha do Equador, mais intenso são as temperaturas. Então, por exemplo, São Luís e Balsas. Você que está em Balsas, um grande abraço a todos vocês, pessoal de Loreto, pessoal lá de Alto Parnaíba, minha terra querida. Essa região, ela tem uma coisinha que nos dá inveja aqui no norte, que é a temperatura. Então, quando chega a noite, a temperatura do sul do Maranhão, ela dá uma reduzida. Por quê? Porque está mais distante da linha do Equador que São Luís, e também porque ao sul do Maranhão nós temos um relevo mais alto. Então, a altitude vai trazer uma temperatura mais amena, tá? Ou mais gradualmente rebaixada. Enquanto que no norte nós temos as praias. E com as praias, a maritimidade. Quer dizer o quê? A temperatura tem uma regularidade, ou seja, ela se mantém ao longo do ano. Perfeito até aí, pessoal? Então, veja. Intertropical ainda tem uma variação, tá? Mais intenso ou menos intenso. Já o subtropical, a característica principal é estações do ano bem definidas. Se você pesquisar bem aí no seu telefone celular, no seu computador, qual é a temperatura em São Luís agora, ou da sua própria cidade no Maranhão, e a temperatura de qualquer região do Rio Grande do Sul, você vai ver que as temperaturas são bem diferentes. São Luís está marcando, nesse momento, 36 graus, enquanto Porto Alegre está marcando 19 graus. 36 para 19, ó, é uma distância
Muito interessante. Perfeito? E Saulo, eu ouvi falar sobre uma linha também chamada de meridiano de Greenwich, que eu não estou vendo nesse mapa. Boa pergunta. Quem conhece o meridiano de Greenwich sabe que ele vem no sentido vertical. Enquanto os paralelos cortam a Terra no horizontal, os meridianos cortam a Terra no vertical. E aí vem o meridiano central, olha. Meridiano central, que é o Greenwich. O que vai acontecer? Ele vai me mostrar onde é o marco zero das horas, mas também o marco zero das longitudes. Significa dizer que se ele não aparece aqui no meu mapa, nós não somos cortados por ele, mas nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós estamos no ocidente. Nós somos um país 100% ocidental. 100% ocidental. Nós somos 7% do hemisfério norte, olha só, 7% do hemisfério norte, e nós somos 93% do hemisfério sul. Quando eu localizo um território, eu tenho que falar quanto à linha do Equador, que divide norte e sul, quanto ao meridiano de Greenwich, que divide em leste-oeste. Então, recapitulando, o Brasil é 7% norte, 93% sul. Então, cuidado quando você afirmar que o Brasil é um país do hemisfério sul. Isso não é correto, tá? Essa pequena porção do extremo norte brasileiro está no hemisfério norte, ok? Agora, quando a gente fala das considerações, o Brasil tem proporções continentais. Foi exatamente de onde nós partimos essa aula de hoje. Exatamente por isso nós demos aí muito mais força a essas diferenças entre o nosso território. Quando você fala em proporções continentais, eu vou dividir, tá? Olha para cá. E aí você vai dar um close nessa parte bem aqui, para que o aluno destaque o seguinte. Eu tenho as chamadas terras contínuas e eu tenho as famosas terras descontínuas. Vou explicar. Terras contínuas são as massas de terras que são únicas. Então, não leve em consideração ilhas ou qualquer outra porção que está separada pelo mar. Perfeito? Então, não conta Fernando de Noronha, por exemplo. Nos Estados Unidos, não conta o Alasca e não conta o Havaí. Quando eu levo em consideração as terras contínuas, o Brasil é o quarto maior território do mundo. A gente vence os Estados Unidos. Quando eu somo todas as porções além mar, os Estados Unidos agrega o Havaí e agrega o Alasca. Aí o Brasil cai. Aí o Brasil vai para a quinta maior posição do mundo. Só que veja só, olha o detalhe. Quando eu penso nessa condição territorial, o Brasil é muito grande nos dois sentidos. O Brasil é muito grande no sentido norte e sul e o Brasil é muito grande no sentido leste-oeste. Nós vimos isso, não foi? Olha aqui. 4.100 e poucos quilômetros norte e sul, 4.100 e poucos quilômetros leste-oeste. Então, ser grande no sentido norte e sul traz uma essência, que é o quê? Grande variação climatobotânica, que eu vou colocar como biodiversidade. O clima do norte é diferente do clima do sul. O resultado disso, nós temos paisagens diferentes. Enquanto no norte eu tenho a floresta amazônica, no sul eu tenho os campos. Quando eu vou para a distância leste-oeste, nós vamos ter uma grande quantidade de fusos. O que são fusos? Horas. Então, eu tenho diferentes horas. Por exemplo, eu estou em São Luís, que é o fuso oficial do Brasil, que é a hora de Brasília. Então, se no meu relógio são 9h48 da manhã, nesse exato momento, lá no Acre, nós temos 2 horas a menos. Então, se você ligar para alguém do Acre, agora no relógio dele vai ser 7h48 da manhã. 2 horas de diferença entre o Maranhão e o Acre. Perfeito? Então, isso é resultado da grande distância leste-oeste que o Brasil possui. E o tropicalismo a gente já conhece. Vem da baixa latitude. Ou seja, nós somos cortados pela linha do Equador. Estamos dentro dos trópicos. E todo mundo que está dentro do trópico tem alta temperatura e muita umidade. Gente, essa região do Equador até a faixa tropical recebe muita luz. E o resultado de ter muita luz é transformar a energia luminosa em energia térmica. Então, a característica do tropicalismo é o quê? Altas temperaturas
combinando com alta umidade, alta quantidade de água. Se eu tenho alta temperatura e tenho umidade, condições ideais para vida, para biodiversidade. Perfeito? Eu deixo aqui com vocês um grande abraço e até a próxima.